Feche os olhos por um instante e imagine seu coração em silêncio. Não o silêncio do mundo lá fora, mas aquele que acontece quando a alma se cansa de gritar e ninguém escuta. Um vazio que não tem som, mas pesa como se carregasse séculos. Talvez você tenha sentido isso, uma sensação sutil, mas constante, de que algo está faltando, de que a vida perdeu a cor, o impulso, a direção. Não é tristeza profunda, nem dor evidente, é uma ausência que consome e que muitas vezes você nem sabe nomear. Você não está sem direção, está rodando o mesmo disco riscado no subconsciente, esperando ouvir uma nova música, mas tudo que escuta são os mesmos pensamentos de ontem, os mesmos sentimentos que você tenta esconder, as mesmas dúvidas que sussurram. Por que tudo parece tão sem sentido? A resposta talvez não esteja fora. Talvez não esteja em mais um curso, mais uma meta, mais um esforço para parecer bem. Talvez a resposta esteja no lugar que você menos ousou olhar, dentro de si, onde mora o campo invisível das possibilidades esquecidas. Segundo o Dr. Bruce Lipton, mais de 95% do que você sente, pensa e decide não vem da sua consciência desperta, vem de memórias. Memórias gravadas no corpo, no cérebro, nas células. Programações invisíveis que você herdou, repetiu, sobreviveu. A sensação de vazio que insiste em voltar pode não ser um defeito seu, pode ser um sintoma, um alerta. Um pedido sutil de reconexão entre o que sua biologia aprendeu a ser e o que sua alma veio aqui expressar. Você não está vazio, está cheio de condicionamentos, crenças, histórias que nunca foram suas. E é esse excesso que te desconecta, porque tudo aquilo que não representa quem você realmente é, pesa, cansa, desalinha. O vazio emocional não é ausência de conteúdo, mas o transbordamento de um personagem que não ressoa mais com a sua verdade. Joe Dispenza nos lembra: repetir as mesmas emoções gera uma química cerebral que vicia o corpo em estados específicos. Desmotivação, apatia, cansaço profundo, tudo isso pode ser resultado de um ciclo bioquímico ativado pelo hábito de sentir o que você sempre sentiu. O corpo se acostuma à química do desânimo e a mente repete histórias que alimentam esse ciclo. É como um eco interno, uma música triste tocando em looping. E por mais que você tente se animar, fazer algo novo, mudar a rotina, o disco volta para o mesmo lugar. Mas e se essa sensação for, na verdade, um convite, um chamado da sua frequência mais profunda, pedindo para ser ouvida? Porque talvez você não tenha perdido a motivação. Talvez ela só esteja soterrada sob camadas de expectativas alheias. Talvez o que te falta não seja energia, mas presença, um instante de verdade, um encontro consigo mesmo, onde nenhuma máscara precisa continuar. Hoje, neste vídeo, vamos caminhar juntos por esse território sensível da alma. Vamos entender com calma e profundidade por que esse vazio existe e como ele pode ser um portal de cura e não um beco sem saída. Porque você não está quebrado, está em transformação. E toda cura começa com a aceitação do que dói, o silêncio interno que machuca, o vazio como alerta da alma. Há uma dor que não se grita, uma dor que não tem ferida visível, mas consome por dentro como se algo estivesse sendo corroído em silêncio. É a dor de estar presente na vida, mas ausente de si, de acordar todos os dias, realizar tarefas, seguir rotinas e ainda assim sentir que algo essencial está faltando. Talvez você conheça bem esse tipo de dor. Ela não derruba de uma vez, mas vai apagando as luzes aos poucos. E de repente, tudo parece um esforço. Até mesmo respirar. A desmotivação não é preguiça. Não é fraqueza, é muitas vezes um luto espiritual por partes suas que foram esquecidas ao longo do caminho, partes que não tiveram espaço, que foram sufocadas por exigências externas, por expectativas alheias, por um mundo que valoriza o fazer, mas se esquece do ser. O vazio que você sente pode ser apenas a ausência da sua própria verdade tentando voltar à tona. Um pedido do seu campo energético
para que você pare e escute. Esse vazio é um sintoma vibracional, um reflexo do desalinhamento entre quem você realmente é e quem aprendeu a parecer. Quando sua vibração interior não reconhece mais o que você faz, pensa ou alimenta, surge a desconexão, e ela se manifesta como cansaço crônico, falta de propósito, perda de entusiasmo. É o corpo tentando avisar: eu não quero mais funcionar, em nome de algo que não representa a alma. Mas há uma armadilha sutil. Ao invés de escutar esse silêncio com presença, você pode ser levado a preenchê-lo com ruídos. Buscar motivação em listas de produtividade, correr atrás de mais reconhecimento, comparar-se com os outros como se a resposta estivesse fora. Mas isso só gera mais afastamento, porque quanto mais você tenta resolver o vazio com ferramentas externas, mais longe você fica da sua frequência essencial. Talvez o que sua alma esteja pedindo agora não seja pressa, nem movimento, nem metas. Talvez ela esteja pedindo silêncio, não o silêncio do isolamento, mas o da escuta profunda. Porque por trás dessa ausência que machuca, existe uma presença esquecida, esperando ser lembrada. E essa presença, quando reencontrada, transforma tudo, sem barulho, sem esforço, sem fórmulas, apenas com verdade. Crenças genéticas não são sentenças espirituais. O que a epigenética revela sobre a falta de motivação. Há uma ideia silenciosa, profundamente enraizada em muitos de nós, de que somos vítimas da nossa herança, como se o DNA fosse um destino, uma sentença imutável, como se nossos estados emocionais e padrões de comportamento fossem inevitáveis por causa do que herdamos dos nossos pais, avós, ancestrais. Mas e se isso não for verdade? E se a ciência e a espiritualidade, quando se encontram, revelarem algo completamente diferente? Bruce Lipton, um dos pioneiros da epigenética, nos mostra com clareza: somos mais influenciados pelo ambiente do que pelos genes. E esse ambiente não é apenas físico, ele é emocional, energético, vibracional. As crenças que cultivamos, os pensamentos que repetimos, os sentimentos que alimentamos, tudo isso compõe o campo onde nossas células aprendem a responder. Nosso corpo escuta tudo o que nossa alma sussurra. E se o que ele escuta diariamente são frases como "nada vai mudar", "eu não consigo", "não vejo saída", então ele aprende a se moldar a essa frequência. A falta de motivação, nesse contexto, deixa de ser um defeito pessoal e passa a ser compreendida como um reflexo bioquímico de crenças inconscientes que se repetem desde muito cedo. Crenças que você não escolheu, mas que absorveu. Palavras que ouviu na infância. Situações que registraram em sua memória emocional a ideia de que é perigoso sonhar, arriscado mudar, inútil tentar. E quando essas crenças se tornam um pano de fundo invisível, sua biologia responde a elas como se fossem verdades absolutas. Mas aqui está a chave libertadora. Se fomos programados por repetição, também podemos ser reprogramados por intenção. A consciência vibracional é o ponto de partida. Quando você começa a emitir emoções elevadas, como gratidão, compaixão ou fé tranquila, seu corpo passa a operar em outro campo. A química muda, a energia muda. E com o tempo, o que parecia genético revela-se apenas habitual. Um hábito emocional que pode ser dissolvido com novas escolhas sentidas, não apenas pensadas. Essa é a beleza da epigenética espiritual. Você não está preso ao que herdou. Você é um campo aberto de possibilidades. E quando a sua intenção se alinha com uma emoção elevada, algo começa a se realinhar por dentro. Não de forma imediata, nem milagrosa, mas real, coerente, consciente, porque sua biologia responde à sua espiritualidade. E sua motivação, ao contrário do que parece, não está morta. Ela está apenas adormecida, à espera de um novo ambiente interno onde possa florescer. O erro invisível de quem tenta se motivar com a mente que criou o vazio. Existe uma inquietação comum que muitos vivem em silêncio. A tentativa constante de se animar, de
reencontrar energia, de recuperar aquela força interior que um dia pareceu natural. E quando essa motivação não vem, cresce a angústia, a culpa, a sensação de fracasso. É como se a mente dissesse: reaja, levante-se, faça alguma coisa. Mas o corpo e a alma não respondem. E quanto mais você tenta se empurrar, menos consegue se mover. A verdade é que não se pode gerar motivação com a mesma mente que criou o estado de estagnação. A mente racional, treinada para resolver, calcular e controlar, busca a motivação como quem busca um objeto perdido. Mas motivação verdadeira não é um objeto. Não é algo que se encontra do lado de fora. Ela é uma consequência natural de um alinhamento interno. E esse alinhamento não se força, ele se escuta. O erro invisível está em tentar se motivar com ferramentas da superfície, metas, promessas, cobranças disfarçadas de autoajuda. Frases como: eu preciso ser forte, não posso parar agora, vou fazer acontecer, criam uma tensão sutil entre quem você é e quem acha que deveria ser. E essa tensão, ao invés de curar, adoece. Porque reforça a ideia de que há algo errado com você, quando na verdade o que existe é um cansaço profundo da alma de viver desconectada da sua própria essência. Você não precisa de mais um plano, precisa de presença, precisa escutar o que em você está pedindo silêncio. E não pressa, porque às vezes o que chamamos de procrastinação é apenas um pedido interno por reconexão. Às vezes o corpo não se move porque a alma já não encontra sentido na direção em que está sendo empurrada. Insistir nesse caminho apenas reforça o ciclo: frustração, culpa, desânimo, um loop emocional que silencia a voz da intuição. A motivação não é produzida. Ela é liberada. Ela surge quando você começa a viver em coerência com aquilo que realmente importa. Quando o que você pensa, sente e faz começam a vibrar na mesma frequência. E essa frequência não nasce da mente agitada, mas do coração em paz. Quando você se permite parar, escutar e sentir, algo dentro começa a se reorganizar. Uma nova energia se levanta, não pela força da vontade, mas pela leveza da verdade. Porque a alma não quer performance, ela quer presença. E é nessa presença que a motivação retorna, não como esforço, mas como fluxo, técnica prática, reprogramando o campo através da coerência entre coração e cérebro. Em meio ao caos interno, às perguntas sem resposta e ao sentimento de desencaixe com a própria vida, pode parecer inalcançável reencontrar um estado de equilíbrio. Mas há uma ponte silenciosa entre a biologia e a espiritualidade que, quando ativada, começa a transformar tudo, de dentro para fora, sem ruídos, sem imposições. Essa ponte é a coerência entre o coração e o cérebro. E quando ambos vibram em sintonia, o campo ao redor do corpo se reorganiza. O invisível começa a responder. Joe Dispenza nos ensina que o ponto de partida para reprogramar nosso campo não está no pensamento positivo nem em repetições mentais vazias. Está na combinação de duas forças sutis, mas poderosas: a respiração consciente e a emoção elevada. A primeira acalma a mente. A segunda muda a química do corpo e juntas elas criam uma nova frequência vibracional capaz de alterar o que emitimos e, por consequência, o que atraímos. Imagine por um instante que dentro de você há um instrumento desafinado. A respiração coerente é como o afinador que traz cada nota de volta ao seu tom original. Ela não é apenas um ato fisiológico. Inspire lentamente, mas uma chave. Sinta o ar tocar o centro do peito e expire como se estivesse liberando um peso antigo. Essa cadência simples, repetida por alguns minutos, acalma as ondas cerebrais, silencia o sistema nervoso e abre espaço para o sentir. Nesse espaço, você escolhe uma emoção, não qualquer uma emoção que eleve, gratidão tranquila, compaixão silenciosa, alegria suave. Não é preciso forçar, apenas lembrar de algo que te tocou de verdade. Uma memória simples, um gesto, um momento de beleza que ainda vive em você. Ao permitir que essa emoção floresça,
o corpo começa a produzir novos sinais químicos. O coração emite uma vibração mais harmônica e o campo eletromagnético em torno do corpo se expande, se suaviza, se alinha. É nesse estado de coerência que você visualiza. Mas aqui, a visualização não é uma projeção do que você quer ter. É uma invocação do que você quer sentir agora. Não o futuro idealizado, mas o estado interno que representa sua essência. Paz, clareza, entusiasmo sereno. Ao habitar esse sentimento no presente, mesmo que por instantes, você começa a enviar ao universo uma nova assinatura vibracional. E aos poucos, a realidade ao redor começa a se moldar em resposta. Essa técnica não exige esforço, exige entrega. E cada vez que você a pratica, mesmo que por minutos, está dizendo ao seu corpo: eu escolho uma nova frequência. Está dizendo ao universo: eu estou pronto para me lembrar de quem sou, não de quem fui condicionado a ser. Esse é o verdadeiro início da transformação, não como um milagre imediato, mas como um alinhamento consistente entre o que você sente, vibra e manifesta. A metáfora da semente enterrada. Porque o vazio é o solo da recriação espiritual. Existe um momento em que tudo parece escuro. Não um escuro assustador, mas um escuro silencioso, denso, como se a vida tivesse apertado o botão de pausa. E nesse espaço de não saber, de não sentir sentido, de não enxergar saída, nasce a ilusão de que se está perdido. Mas e se, na verdade, esse escuro não for ausência, mas preparação? E se esse vazio não for falha, mas fertilidade? A semente, antes de brotar, precisa se esconder sob a terra. Precisa desaparecer da superfície, mergulhar na escuridão do solo, romper sua casca em silêncio. Ela não se apressa, ela não se culpa por não florescer. Ela apenas confia no processo invisível de transformação. O mesmo acontece com a alma quando atravessa períodos de desmotivação profunda. Por fora, tudo parece paralisado. Por dentro, uma nova estrutura está sendo gestada, mas a mente humana, condicionada ao fazer constante, teme esse silêncio. Interpreta o vazio como erro, o escuro como fracasso, a pausa como ameaça, e tenta iluminar artificialmente a escuridão com fórmulas prontas, promessas de produtividade, ruídos motivacionais. No entanto, essa pressa apenas afasta a possibilidade de renascimento, porque o escuro não quer ser evitado, ele quer ser compreendido. O que está em pausa dentro de você talvez não seja fraqueza, mas sabedoria. Sabedoria que escolheu parar de seguir rotas antigas, que escolheu silenciar para escutar um novo chamado, que está aos poucos soltando o que já não ressoa, desfazendo narrativas, desapegando de personagens. E sim, isso dói, porque desapegar daquilo que um dia pareceu identidade é como perder uma parte do que se conhecia como eu, mas também é a chance de renascer mais inteiro. O vazio é o solo da recriação, um útero vibracional onde novas frequências podem ser gestadas. E quanto menos você julga esse processo, mais ele se revela. Não com pressa, mas com precisão. Não com promessas, mas com presença. Porque a alma não floresce sob luzes artificiais. Ela floresce quando o escuro se torna fértil. E é nesse escuro, aparentemente estéril, mas profundamente vivo, que o seu verdadeiro ser começa a se alinhar com o que sempre foi. Semente de consciência, preparada para romper o solo no tempo exato do florescer. Há algo profundamente libertador em saber que você não está condenado a repetir o que viveu, que suas emoções mais antigas, aquelas que foram programadas muito antes de você compreender o mundo, não são sentenças eternas. Bruce Lipton nos lembra com clareza: desde o útero, somos moldados por experiências emocionais repetidas, que registram no corpo e na mente um código invisível. Mas esse código pode ser reescrito. A chave está na vibração consciente, na escolha de sintonizar com uma nova frequência.
não com palavras vazias, mas com presença sentida. E é nesse ponto que a sabedoria de Neville Goddard ecoa com força. Ele dizia que o estado de consciência sempre precede a experiência. Não é o mundo que desperta o propósito, é o propósito interior que desperta uma nova forma de habitar o mundo. Ou seja, antes de esperar que a vida te devolva sentido, é preciso que você comece a habitá-lo internamente. Mesmo que ainda não haja provas externas, mesmo que tudo ao redor continue aparentemente igual, porque é a vibração interna que te antecede, que prepara o caminho, que transforma o invisível em realidade. O vazio, então, não precisa mais ser visto como ausência, mas como convite. Ele não está te punindo, está te chamando para silenciar o excesso, para abandonar o personagem motivado que você acreditou que precisava ser, para reencontrar o eu silencioso, intuitivo, que sempre soube o caminho, porque por trás do que parece estagnação, pode haver um recomeço em gestação, um florescer que ainda não se vê, mas já vibra. Você não está falhando, está gestando um novo tempo, um tempo em que motivação não virá de pressão, nem de cobrança, mas de coerência com quem você realmente é. E se você conseguir, mesmo que por um breve momento sentir isso, algo dentro já começou a mudar. Talvez sua motivação não esteja perdida, apenas esperando você desistir de ser alguém que você nunca foi.